Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Quem era Naamã? Quem são os dois heróis anônimos em 2 Reis, capítulo 5? Quais as qualidades da menina que era escrava de Naamã? O que quer dizer a frase quem dera? Por que o profeta Eliseu disse: deixai-o vir a mim? Porque o profeta Eliseu enviou um mensageiro para Naamã e não foi pessoalmente? Será que uma bênção só ocorre com a obediência exata dos princípios? Por que não podia se banhar em qualquer rio? Ele tinha que se banhar no Rio Jordão. Por que não deve cobrar pelas bênçãos que nós recebemos? Por que Deus tolera a desobediência aos mandamentos, mas não tolera a desobediência contra a sua autoridade? Como devemos representar os nossos líderes? Quais os maiores tesouros de um profeta? E por que devemos adorar somente a Deus? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então, nessa segunda parte, conforme eu falei na primeira parte, eu escolhi o capítulo número 5 de 2 Reis para nós podermos aprender vários princípios e aplicações. Como eu disse, é impossível num determinado tempo de aula, principalmente numa escola dominical, que dá de 40 a 50 minutos, nós tentarmos abordar toda a designação, que seria do capítulo 2 até o capítulo número 7. Então, como vocês veem, na primeira parte, eu apenas usei alguns versículos do capítulo 2 para podermos aprender um princípio muito bem ensinado, para podermos compreender e saber ensinar o princípio e a doutrina. E agora eu escolhi o capítulo número 5, que é uma história, um contexto que nós conhecemos, onde é dito e falado muito a respeito da cura de Naamã, que era leproso. Então, apenas lembrando, aqueles que não se inscreveram nesse canal Ramilfo Ensina, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho, dê um joinha lá e compartilhe com as pessoas. Espero que eu possa, nessa aula, o que eu vou compartilhar no meu estudo pessoal e o que eu consegui identificar para poder contribuir com o seu estudo pessoal. Então, uma das coisas que nós podemos iniciar, para nós podermos entender, é nós perguntarmos quem era Naamã. No versículo 1, então diz: e Naamã era o chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem forte e valoroso, porém era leproso. Então nós vemos aqui que era um homem justo, era um homem reto, tanto que o Senhor abençoou ele como líder daquele exército a ganhar as batalhas lá na Síria, da onde ele era. Então havia um rei na Síria chamado Josafá, e ele servia esse rei, e ele era o capitão do exército todo. E como ele era justo, o Senhor o abençoou, como diz aqui no versículo 1, dando livramento aos sírios, E agora nós vamos ver que vai entrar um outro povo, que é o povo de Israel. E aí nós vamos ver algumas coisas que ocorreram. Então, quem era Naamã? Naamã era um grande guerreiro e aparentemente um homem de bem, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios do domínio assírio. Era chefe do exército sírio, embora sofresse de lepra. Agora vamos entender a lepra dele, naquela época. A lepra, que tem sido chamada de morte em vida, é qualquer espécie de doença crônica da pele. Em sua modalidade mais benigna, caracteriza-se por pele escamosa com manchas avermelhadas. Nos casos mais graves, a carne se desprende literalmente dos ossos. Nos tempos bíblicos, a lepra era considerada contagiosa e, por isso,
os leprosos eram obrigados a viver apartados da sociedade. Então havia um nível de lepra em que as pessoas não podiam conviver na sociedade. Havia um local que era uma cidade, que ele chamava Cidade dos Leprosos, onde somente, então essas pessoas tinham que viver lá. No caso do Naamã, não era uma lepra nesse nível, né? Então não se sabe qual a gravidade da doença de Naamã, tanto que ele convivia com o seu exército e com as pessoas. Então não era uma lepra de um contágio altíssimo, né? E que ele tivesse que viver fora do convívio da sociedade. E aí nós vamos lembrar que naquela época, na verdade, os senhores, né, aqueles que eram os chefes e tudo, eles tinham servos e até chamavam de escravos, né? Então, na verdade, o Naamã, como nós vimos, ele era um homem justo, né? E juntamente com a sua esposa, eles tinham uma serva, uma escrava, que era uma menina. Talvez muitas vezes nós vamos ler esse contexto e às vezes passa, bom, foi uma menina que falou para ele que tinha um profeta em Israel que podia curar ele. Agora vamos usar alguns minutos aqui para entender a situação da menina, conhecer a menina. Porque ela, na verdade, de uma certa forma, como eu fiz algumas perguntas no início, né, que havia dois heróis anônimos nessa história. Os dois heróis anônimos, porque nós não conhecemos o nome da menina, né? Ela foi a primeira heroína, né, anônima, porque ela prestou testemunho para Naamã de que havia um profeta em Israel que podia curá-lo. E o outro herói foi aquele servo do Naamã, que nós vamos ver depois um pouco adiante, quando Naamã estava meio receoso de entrar no Rio Jordão, né, conforme as palavras de Eliseu, e esse servo, né, chamou ele de pai. Ele disse, pai, se fosse pedido algo muito mais difícil, eu não faria para ser curado? Então esses dois heróis anônimos, e eu gostaria de me ater da menina, para nós podermos conhecer melhor. No versículo 2 e 3, então nós vamos ver. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta, a menina, a sua senhora, quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra, ou curaria da lepra. É interessante a maneira que ela falou, quem dera, né? Então, vamos conhecer um pouco sobre a menina, né? Para ela se tornar uma escrava, ou como disse aqui, né, que levaram ela como escrava, ela estava, na verdade, separada da sua família, né? Era muito comum naquela época isso acontecer. Sempre quando alguém era levado como escravo, o povo dominante costumava fazer essa, na verdade, separação, né? Ou seja, seu pai, a sua mãe, seus irmãos, caso ela tivesse, não estavam ao seu lado para lhe dar uma palavra de instrução, conforto. Mas o Senhor estava com ela e isso já era o suficiente. Então, nota-se que para essa menina ter sido levada como escrava, vamos lembrar da história de José do Egito, embora ele tivesse família, os irmãos, mas ele foi vendido, né? Então, para aquelas pessoas para quem ele foi vendido, ele não tinha família. Então, ele foi tornado escravo, servo. E a mesma coisa foi com essa menina. Mas vamos notar alguns princípios da importância ou algumas características dessa menina que podem nos inspirar, né? Uma delas é essa, ela estava separada da família, como José do Egito, né? Ao invés dele se revoltar, ao contrário, ele sabia que Deus sabia o que estava fazendo. E como diz aqui, a menina foi abençoada, ela foi até para uma família boa, né? De Naamã, que era um homem bom, e a sua esposa também, né? Então, e que o Senhor estava com ela, era suficiente. Agora, um ponto sutil aqui desse item que nós aprendemos aqui, às vezes alguns pais, só que nós vamos falar agora no sentido espiritual. Aqui, na verdade, a menina era uma escrava literalmente. Ela não morava com a família, com os pais. E quando os pais não ensinam, como diz lá, ó, seu pai, sua mãe, seus irmãos, caso ela tivesse,
não estava ao seu lado para dar a palavra de instrução, orientação, conforto. Então hoje, infelizmente, muitos pais estão abrindo mão dessa responsabilidade de educar os filhos, ensinar, mostrar o que é certo, o que é errado, que o que na sua casa vai ser assim ou assim, né? E quando isso não acontece, espiritualmente, os filhos vão se tornar escravos das coisas do mundo. Porque não houve orientação, não houve o exemplo por parte, às vezes, dos pais de ensinar. E o filho ou a filha se torna um escravo, espiritualmente falando, das coisas do mundo, achando que certas coisas que não estão alinhadas com a vontade de Deus, parece estar, porque não tiveram orientação. Então, que nós possamos pensar nesse princípio. Uma outra característica dessa menina era ela estava servindo como escrava. Imagine você ser forçado a trabalhar onde você não quer, fazer aquilo que você não quer. Assim era a situação dessa jovem. Poderíamos até mesmo aprofundar um pouco sobre como era a vida de um escravo nesse tempo, embora ela estava em uma boa família. Então, ainda assim, mesmo nessa situação toda, né, que ela estava num lugar né, diferente e tudo mais, mas ainda assim ela era grata, ou ela fazia o seu melhor, né? Uma outra característica aqui é que ela estava numa terra estrangeira. Não era a terra natal dela, com os familiares, com os costumes, né? Então imagine você pela primeira vez em outro país, com o desafio do idioma novo, comidas e costumes diferentes. A adaptação não é nada fácil. E para esta menina era mais difícil ainda, pois ela era, na verdade, descendente de Abraão, ela era do convênio de Israel e herdeira da promessa. Sua vida foi impactada por essa mudança. Ela não estava com seu povo, ela não estava na sua casa. Mas mesmo com todas essas adversidades, ela prestou um testemunho de Deus para a esposa do Naamã, que depois falou para o Naamã sobre o testemunho dessa menina. Então ela não desanimou, né? Ela realmente fez algo que talvez alguns iriam preferir mais se revoltar, né? Uma outra característica dela era uma jovem cheia de amor de Deus. Quando Deus ordenou que o profeta Jonas anunciasse uma mensagem de salvação aos ninivitas, ele se revoltou contra Deus, pois achou que Deus estava sendo injusto, sem querer salvar aqueles que eram considerados inimigos de Israel. Então, comparando, lembrando a história de Jonas, quando o Senhor mandou ele lá pregar, e ele achava que o povo não era merecedor, o povo já tinha desprezado as palavras, e ele achava que Deus não deveria dar outra chance, né? E é o princípio do arrependimento. Já pensou se o Senhor não nos desse mais a oportunidade de nos arrepender, de nos reconciliar com Deus, né? Através dos passos do arrependimento, como nós falamos em algumas aulas anteriores, onde eu mostrei lá, na verdade, 6 passos do arrependimento, né? Que na verdade é um arrependimento sincero. E, então imagine se Deus não desse essa oportunidade. E Jonas foi a situação, já a menina não. E aí diz em relação à menina, diz, uma posição completamente reprovável, pois Deus é amor e misericórdia. Essa jovem poderia ter pensado assim, bom, Naamã é inimigo e opressor do meu povo, então deixa esse inimigo morrer de lepra. Ela podia muito bem pensar, porque os sírios, houve uma época que eles entraram em guerra contra Israel, que era o povo da menina. Ela podia, então deixa ele morrer, ele é inimigo, né? Mas ela não fez assim. Mas ela demonstrou seu amor ao próximo ao pregar sobre o Deus de Israel para Naamã e sua esposa. Então ela não olhou, na verdade, nacionalidade, cor, ela apenas prestou testemunho, ensinou aquilo que ela sabia, falou, prestou testemunho do que ela sabia. Por isso que é importante o nosso testemunho para as pessoas, nós ensinarmos e dizer o que eu sei, né? E a menina fez exatamente isso. E a outra característica é que a menina era uma jovem de fé e ousadia. Por quê? Essa jovem mostrou quão firme era a sua fé no Senhor. Imagine se Naamã não tivesse encontrado a cura para a sua lepra, como ela ficaria diante do seu Senhor? Porque se ela teve o sentimento de prestar o testemunho e ela não prestasse, se ela dissesse, não, ele é inimigo, né? Ele que sofra, né, com a lepra e tudo.
Depois ela poderia pensar, puxa, ele podia ter sido curado, né? Como que eu vou ficar espiritualmente com Deus? Mas ela tinha convicção e certeza de que Deus de Israel tinha poder para curar Naamã. Ela não duvidou do poder do seu Deus. Ele honra quem tem honra e sem fé é impossível agradar a Deus. A ousadia dela está aqui, ó, que geralmente os escravos eram limitados ao falar com seus senhores. Era o escravo normalmente, ou a maneira como eles servem, eles não podem falar né, com seu senhor. Mas ela, a gente vê que ela tinha essa liberdade, porque o Naamã e a esposa eram pessoas boas e permitia que eles falassem, conversassem. E nisso então ela foi ousada e falou e prestou o testemunho. Mas a ousadia desta menina em pronunciar a palavra de Deus abençoou a vida do Naamã. Então, como nós vamos ver, concluindo, ela disse lá no versículo número 3: quem dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então nós vemos aqui, essa palavra é uma palavra interessante, quem dera. Esse quem dera, nós vamos notar aqui que até ela entendia o sentido da liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Ela não falou, olha, você precisa ir lá tem um profeta, se você não for, você vai morrer de lepra, né? Mas ela prestou um testemunho de que havia um profeta, que esse profeta era um profeta de Deus e poderia curar ele. E ela disse, olha, quem dera se ele fosse lá, né? Se ele escolhesse fazer isso, eu presto meu testemunho de que ele pode ser curado. Então esse quem dera. Então muitas vezes nós podemos parar para pensar. Quantas vezes, ou talvez muitas coisas que nós podemos pensar, que nós podemos como quem dera se eu estudasse mais as Escrituras. Quem dera se eu não deixasse de frequentar nenhuma reunião da igreja. Quem dera se eu cuidasse melhor da minha família. Quem dera se eu fizesse o estudo do Vem e Segue-me, mesmo que seja um pouquinho, diariamente. Quem dera. Então, esse quem dera, a igreja mesmo, ela não força e não obriga ninguém. Nós não somos obrigados a fazer nada. Ela orienta através de um profeta vivo, como nós vimos na primeira parte da aula. E esse profeta vivo, como o Elder Bruce Hermacock falou, que não precisa que Deus chame profetas mais. Ele já fez isso. O que precisa agora são pessoas que ouçam e apliquem, né, isso em sua vida. Então, infelizmente, na Bíblia não está registrado e nem cita o seu nome, e nem mesmo o que aconteceu com ela depois que Naamã foi curado. Mas podemos imaginar que sua situação na casa de Naamã foi transformada. Imaginemos que todas as vezes que Naamã olhasse para ela, ia se lembrar do milagre que ele alcançou através do seu testemunho. Então, como Naamã era um homem bom, com certeza, quando ele olhava para a menina, ele disse, se não fosse ela, o testemunho dela, eu não seria curado. Claro que o testemunho dela foi uma conexão, uma alavanca, porque ele teve que também exercer fé, né, para ser curado, como aconteceu. Mas a alavanca que nós somos gratos, é como as pessoas que nos apresentam o Evangelho. Mesmo depois que nós já estamos convertidos por nós mesmos, mas nós sempre vamos ser gratos às pessoas que deram essa alavanca, o início, né? Normalmente os missionários quando nos ensinam, ou às vezes as pessoas que são membros, que nos levam à igreja, ou nos convidam para uma atividade, né? E foi o início de tudo, e nós nunca vamos nos esquecer disso. E Naamã era um homem justo, e podemos crer que jamais deixaria aquela menina continuar trabalhando como escrava, e com toda certeza elevaria sua posição. Lembremos da história de José do Egito. Foi dessa forma, né? Ele foi preso e o Senhor então proporcionou uma oportunidade para que depois ele se tornou o homem mais importante de Israel, somente abaixo do faraó. Então a lição que fica como exemplo para todos nós é que quando honramos a Deus em todos os lugares, Deus nos honra também. Honremos nosso Deus no trabalho, na faculdade, na escola ou em qualquer outro lugar que possamos nos encontrar e agir conforme a menina agiu. E os milagres vão acontecer. Então que nós possamos ter essa coragem, mesmo
no meio de um grupo de pessoas. Os jovens hoje sentem essa pressão às vezes. Então, que possam ter a coragem como essa menina, né? De, na oportunidade adequada, prestar um testemunho. E dizer, quem dera se vocês fossem na igreja. Quem dera se vocês seguissem os 18 princípios do Para o Vigor da Juventude. Quem dera se vocês tivessem um autodomínio para não ouvir piadas sujas e não ir em lugares inapropriados. Quem dera. Mas vocês escolhem o que vocês querem fazer. Mas o meu testemunho e o que eu faço é isso. Então, essa é a lição que essa menina, e interessante que numa leitura rápida, talvez, é a menina que falou do profeta. Mas olha quantas características essa menina tinha para proporcionar isso tudo. E nós temos isso também. É que às vezes não paramos para identificar, reconhecer isso e usar isso, né? É ao nosso favor e ao favor das pessoas, dos filhos de Deus. No versículo 4 e número 7, nós vamos ver o que aconteceu. E aí então, quando a esposa de Naamã falou para ele, olha, a menina prestou um testemunho que tem um profeta lá em Israel, que se você for lá, ele pode te curar. E aí então Naamã acreditou, e ele disse, então entrou Naamã e notificou seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. E aí o rei da Síria, que era o Josafá, ele então, o Naamã foi pedir uma carta para ele, porque para ele ir para Israel, o rei da Síria tinha que escrever uma carta para o rei de Israel, dizendo, olha, eu estou mandando meu capitão aí do exército para ver o profeta, né, que ele está com uma lepra e para que Deus possa curar ele, que ele seja curado. Então disse o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de roupa. Então olha só o que Naamã fez, ele levou presentes, né? Porque ele falou, olha, se eu for abençoado, eu tenho que reconhecer, eu tenho que agradar a pessoa que me deu essa bênção, né? E me beneficiou com isso. E até o versículo 7. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo, quando chegar a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Então o rei escreveu para o rei de Israel, dizendo, olha, eu estou mandando o Naamã aí para que você possa restaurar ele da lepra, né? E então sucedeu que o rei de Israel, que era o Jorão, ele recebeu a carta e rasgou as suas vestes, né? Como eu falei já, era um costume quando a pessoa estava indignada, né, e preocupada, ela rasgava as suas vestes. Só que aí quando ele recebeu a carta, o rei de Israel, Jorão, embora ele reconhecia Eliseu como um profeta, mas né, talvez ele não tinha fé suficiente, mas ele achou que a carta era para ele. E o rei da Síria dizendo, olha, estou mandando aí o meu capitão do exército para você curar ele. Então aí o que ele pensou? Aí ele diz, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie mensagem a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? E o rei Jorão então falou, olha, eu não tenho poder nenhum para isso, né? E aí ele disse para as pessoas que estavam lá com ele, o exército dele, ele disse, olha, pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busco ocasião contra mim. E aí então ele já levou para o lado da guerra, né? Então ele ficou preocupado, ele falou, porque olha, se nada acontecer, e se não curar esse capitão Naamã, que é o capitão do exército sírio, aí ele vai arrumar uma situação para abrir uma guerra contra Israel, né? E nós não queremos guerra com eles, nós queremos esse acordo de paz. E aí, sendo informado por uma serva israelita que em Samaria havia um profeta capaz de curá-lo, Naamã pediu ao rei da Síria uma carta de recomendação para Jorão, que era o rei de Israel. A resposta de Jorão, sou eu Deus para matar e para vivificar, mostra que perceberam imediatamente a situação difícil em que colocava o pedido de Naamã. Na verdade, ele queria dizer, só Deus pode operar tal milagre. Ele falou, eu não sou Deus. E era verdade, né?
E aí diz, se o enviasse, e ele também pensou, se o enviasse Eliseu e este não conseguisse curá-lo, isso poderia provocar uma ruptura entre Israel e Síria, a paz que eles tinham. Nesse caso, o rei da Síria, Josafá, poderia ficar zangado e declarar guerra contra o rei Jorão. Então essa era a preocupação dele, né? E aí vamos ver o que aconteceu então, quando ele fez isso. Como eu disse, era um costume rasgar as roupas, né? E lá no versículo 8 então diz, e sucedeu que ouvindo Eliseu, homem de Deus, o rei de Israel rasgara suas vestes. Então Eliseu ouviu falar, olha, o rei rasgou suas vestes, ele está indignado, né? Porque eles vão mandar um capitão do exército lá do rei da Síria para nós curarmos, e se isso não acontecer, né? E o Eliseu então aí quando ele na verdade, soube que o rei Jorão rasgou as vestes, indignado, ele mandou dizer para o rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim. Então, como o profeta Eliseu não dependia da fé de Jorão, ele duvidava, ele achava, né, e se não for curado? O se, ou seja, a dúvida e a fé não habitam no mesmo lugar, né? Então o rei Jorão estava com dúvida, né? Bom, e se não acontecer? E soube da situação aflitiva do rei de Israel e mandou-lhe que lhe trouxesse Naamã, dizendo, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim. Então Eliseu falou para o rei, olha, deixa ele vir a mim. E aí Naamã saberá que há um profeta em Israel. E ele vai saber por ele mesmo de que tem um profeta de Deus aqui em Israel. E o rei então, né, ele concordou. Talvez na linguagem moderna, né, talvez o Eliseu muito provavelmente deve ter dito para o rei Jorão, com respeito, mas dizer, olha, para que dar esse chilique aí, né, de rasgar, deixa ele vir e ele vai saber que tem um profeta aqui em Israel, né? E aí o que aconteceu então? No versículo 9 e 10, nós vamos ver, e veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e ficarás purificado. Então ele foi lá com a comitiva dele todinha, muito provavelmente ele ficou imaginando que o profeta Eliseu ia receber ele, porque ele era um capitão do exército da Síria, ia ter uma recepção, né? Mas ele mandou um mensageiro, e o mensageiro falou, olha, o profeta Eliseu mandou você ir lá no Rio Jordão, se banhar o número de vezes, na verdade 7 vezes, e aí você vai ser curado, né? E o Naamã, então, de uma certa forma, o que aconteceu? Então o profeta Eliseu pediu que desse a permissão para o rei Jorão, que lhe trouxesse Naamã, cuja fé pôs à prova. E enviou um mensageiro orientando Naamã de que ele deveria banhar e obter a bênção desejada. E qual foi a reação de Naamã, né? Então nós vamos ver no 11 e 12. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então ele imaginava isso, né? Então o profeta Eliseu orientou através do mensageiro de Naamã que fosse ao Rio Jordão que se banhasse 7 vezes para que sua carne fosse purificada. Os rios, na verdade, sírios, Abana e Farfar, que até o Naamã comenta, eram rios relativamente limpos, muito melhores do que o lamacento Rio Jordão de Israel. Então, se a cura pela água tivesse de ser ordenada, por que os rios da Síria não podiam ser utilizados? E é uma boa pergunta, né? Será que Deus ele não curaria Naamã lá nos rios da Síria? Então talvez Eliseu pudesse, olha, volta lá e vai no rio lá de sua escolha, se banha 7 vezes e você vai ser curado. Por que tinha que ser no Jordão? Então parecia humilhante para Naamã sujeitar-se àquele miserável rio em Israel. Portanto, lá se foi Naamã queixando-se, desconhecendo quão grande verdade curadora que tinha sido dita. Então Naamã ele achava que o profeta ia receber ele, impor as mãos e abençoar, e ele já ia embora curado, né?
E o general sírio havia acabado de abandonar a esperança de cura. Então, quando ele ficou um pouco decepcionado, né? Porque ele já foi na visão dele, ou na ideia dele, ele foi imaginando a comitiva, a recepção, né? E nada daquilo aconteceu. Foi uma coisa simples demais para ele até dizer, mas só isso? Um mensageiro me falou isso, eu vou lá e vou ser curado? Só isso? Sua mente estava enevoada por preconceitos e juízos precipitados. Ele estava crendo em coisas que não correspondiam à verdade. Estava iludido. Pensava que sabia muito. Então vamos ler aquela escritura que diz, né? É bom quando o homem é instruído, né? Mas instruído nas coisas e ouve, né, a palavra de Deus. Então, embora Naamã fosse um homem instruído, um homem sábio, né, um homem bom, que ganhava guerras e tudo, então talvez ele pensava que sabia tudo, né? E as coisas de Deus são coisas simples. Então ele, muito provavelmente ele falou, mas é só isso, simples assim, o mensageiro vem, ele me orienta, eu vou e vou embora curado. Ele achava que ia ser algo, né, estrondoso, né? E não foi uma coisa simples. Aqui tem uma lição que nós podemos aprender aqui e entender melhor, né? Quando a bênção é no Jordão, não há outro rio que resolva. O que nós podemos aprender com isso? Como nós falamos, ele mesmo disse, mas olha, lá onde eu moro, né, na Síria, o rio de Farfar, o rio Abana são rios muito melhores, mais limpos, mais bonitos, né? Por que não pode ser lá? Porque quando Deus diz, ou ele orienta que deve ser feito daquela forma, então não importa qualquer outro rio, como diz aqui, quando a bênção é no Jordão, não há outro rio que resolva. Então quando a bênção é viver o princípio da melhor forma possível, né, com exatidão, da melhor forma que a pessoa consegue, não tem outro jeito. A orientação é essa. Quando o Senhor deu os mandamentos, ele disse, é igual para todo mundo. Então não tem outro rio que vai falar, porque o caminho é igual para todo mundo. Então, aqui também estava sendo desafiado a obediência do Naamã. Naamã tinha que entender isso. Né? Então, no versículo 12, quando ele diz, não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ser purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então aqui, embora ele ouviu o mensageiro e ele falou, onde é o rio? Então vamos lá. Mas ele foi indignado e talvez ele ficou lá olhando o rio, se ele entrava, se ele não entrava. Então imagine, os rios lá que ele citou, Farfar, eram rios bonitos, limpos, lugar bonito, né? Comparado ao Rio do Jordão, que era um rio com terra, com lama, e ele tinha que entrar lá 7 vezes. Então muito provavelmente ele olhou para o Rio Jordão e ficou olhando e pensando, né? Mas vamos lembrar do princípio, quando a bênção é no Jordão, não há outro rio que resolva. Então, quando a instrução de Deus é de uma forma, ela tem que ser cumprida daquela forma. Deus já providenciou, Deus sabe das coisas. E aí então vamos ver o que aconteceu. No versículo 12, então, ou melhor, no 13, quando Naamã ainda estava olhando o rio, eu entro no Rio Jordão, aí então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai. Por que meu pai? Porque era um respeito que eles tinham pelo líder, e eles chamavam de pai. Não que era um pai biológico, mas era o respeito que eles tinham pelo líder, eles chamavam de pai. Então esse servo falou para ele assim, meu pai, se o profeta dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Então ele fez o Naamã raciocinar. Talvez ele era um dos líderes no exército que era um conselheiro dele, né? E ele disse, olha, se o profeta pedisse uma coisa muito mais difícil, ó, você tem que viajar tantos 1000 quilômetros em um determinado lugar, mas já estava lá, o rio estava lá próximo, né? Eles tiveram que ir até o rio, que não era um lugar muito longe,
E aí eles foram até o rio, mas ainda assim ele estava meio, mas é só isso, né? E aí então esse servo fez ele raciocinar. Se o profeta pedisse uma coisa mais difícil do que isso, você não faria? O seu desejo ou o propósito maior não é você ser curado da lepra? Então se ele pedisse algo mais difícil e você veio aqui acreditando que ele pode te curar, por que não fazer? Aí diz lá, e quanto mais dizendo lava-te, ficarás purificado. Então ele falou, é baba, né? É muito mais fácil, entra aí no rio 7 vezes e pronto, resolve o problema. Então, muito provavelmente, talvez o Naamã, ele reconheceu como um homem bom que ele era, e ele falou, realmente eu preciso fazer isso. Cumprir com exatidão, né? Talvez a princípio, muitas vezes nós recebemos algumas instruções, orientação, através da palavra do profeta vivo, e às vezes ficamos questionando, indignados, e no fim alguém vai nos dizer, olha, mas se o profeta te pedisse uma coisa mais difícil ainda para você receber uma bênção, você não ia fazer? Tendo certeza, confiando naquilo? Claro que ia fazer. Então, ele está pedindo uma coisa tão simples, né? Hoje, o que os profetas vivos estão pedindo, né? Uma das ênfases maiores é estudo do vem, segue-me diariamente. E às vezes nós achamos que o milagre da bênção da família, da união da família, vai vir de uma forma assim, né, estrondosa, e não é. Então, da mesma forma que é tão simples se banhar 7 vezes no Rio Jordão, é tão simples estudar o vem, segue-me em família. E cada um no seu tempo, quanto tempo pode, e da melhor maneira que puder fazer. E às vezes, sem perceber isso, lembra que o Senhor nos abençoa, nos ensina linha sobre linha, preceito sobre preceito. Então, cada aula, cada estudo, cada comentário, cada testemunho de um familiar, isso vai fortalecendo a família. E quando acontece um desafio maior, nós estamos fortes, bem estruturados espiritualmente. Por quê? Porque nós estamos colocando o tijolinho, um pouquinho cada dia, para realmente fortalecer esse muro que nós temos que ter de proteção espiritual. Mas aquele que não faz nada disso, o que vai acontecer? Vai vir um desafio maior, e se ele não está nem o mínimo básico pronto, esse desafio maior não vai acontecer mesmo. Ele não vai vencer ou ter força para ir avante. Então aí ele foi lá e se banhou então 7 vezes. E aí nós vamos ver então do 14 a 17. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne foi restaurada, como a carne de um menino, e ficou purificado. E então voltaram ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva. E foi e pôs-se diante dele e disse. Então aí o Naamã ficou curado e ele rendeu graças, né, a Deus. E os próprios servos dele ficaram felizes por ele, né? Olha, nosso pai, nosso líder, né, agora está curado, está bem, está feliz. E isso é bom para nós, porque isso nos anima. Ele é um excelente líder. Ele precisa estar bem. E nós vamos ficar felizes por ele também estar bem. E claro que o Naamã, lembra que quando ele foi já na viagem, ele levou dinheiro, levou roupas, levou um monte de coisa. E aí diz lá que ele voltou para a presença do Eliseu, porque ele viu que realmente ele era um profeta de Deus, ele acreditou e aconteceu. E claro, ele estava feliz. E ele falou, olha, eu gostaria de alguma forma demonstrar minha gratidão. E aí diz no 15, e eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceites um presente do teu servo. E aí ele disse para Eliseu, olha, agora eu sei que em Israel existe um Deus poderoso. Então, por favor, aceita esse presente como gratidão. E aí então no 16 diz, porém, ele disse, o Eliseu disse para ele, vive o Senhor em cuja presença estou, que não o aceitarei. E estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou.
E ele insistiu, Naamã, né? Insistiu, não, mas aceita, sabe, eu vou embora feliz, sabendo que você aceitou um presente, que eu estou demonstrando minha gratidão, né? Mas o profeta disse, não posso aceitar. O poder é de Deus, não é meu. E disse Naamã, bom, já que não, né, contudo, desce a este teu servo uma carga de terra para 2 mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E aí então ele ainda pediu para o Eliseu, olha, eu posso levar um pouco da terra de Israel para minha terra, porque lá eles tinham o costume também de oferecer holocaustos, né, de agradecimento. E aí ele achou por bem levar a terra de Israel para fazer o holocausto em cima da terra de Israel, e não em cima da terra lá da Síria, né? Reconhecendo que Israel é que tem um Deus. E aí diz aqui então, que então ele pegou a comitiva dele, foi embora, levou aquele pouco de terra. E aí vamos ver aqui, Eliseu recusou os presentes que eram oferecidos em pagamento do uso do poder de Deus. Mas Geazi, quem era Geazi? Geazi era aquele servo mensageiro, né? E que Eliseu mandou dizer para Naamã e para o Rio Jordão. O servo do profeta Eliseu pensava diferente. A tentação de usar o poder do sacerdócio em proveito próprio vem atormentando o homem continuamente. Vamos nos lembrar, por exemplo, dos exemplos de Balaão. Lembra? Balaão, ele foi abençoar o povo, mas ele pegou uma recompensa. Neor, em Alma 1, Nef chamou isso de intriga clerical e diz que é proibido pelo Senhor. Então, no livro de Mórmon, segundo Nef 26, ele diz lá no versículo 29, ele ordena que não haja artimanhas sacerdotais, pois eis que a artimanha sacerdotal é o homem pregar e estabelecer-se como uma luz para o mundo, a fim de obter lucros e louvor do mundo, não procura, porém, o bem-estar de Sião. Então, o profeta Eliseu, ele entendia isso muito bem. O poder era de Deus, ele era apenas um mensageiro de Deus, um representante de Deus. Ele não poderia de forma nenhuma pegar os presentes como se fosse uma glória para ele, porque ele curou Naamã. Mas a glória tem que ser dada a Deus. Embora Naamã queria honrar Eliseu, e Eliseu estava ensinando o princípio, você tem que honrar a Deus, a glória é para Deus, não é para mim. E Naamã então foi embora, tanto que ele levou aquele pouco de terra. O apóstolo Paulo afirma que quem cobra seu serviço sacerdotal está abusando do seu poder no Evangelho. E Jesus ensinava a seus servos ministradores, de graça recebestes e de graça dai. Então hoje, se existem pessoas que cobram, exercendo o sacerdócio, dizendo que tem o sacerdócio, e cobram, né, pelas ordenanças, pelos serviços, não é bem visto pelo Senhor. Porque o Senhor falou, de graça você recebeu, de graça você tem que dar. Afinal, é pelo poder divino que os homens são capazes de realizar milagres. O profeta Eliseu compreendia perfeitamente essa verdade, mas o seu servo, Geazi, achou que estava perdendo uma oportunidade de lucro pessoal e permitiu que a cobiça superasse seu bom senso, né? Infelizmente, o Geazi, o servo lá, ele agiu de forma desonesta, ruim, né? Do versículo 20, então, vamos ver o que aconteceu então. E aí o Naamã foi embora, aí Geazi pegou lá algumas pessoas com ele e foi atrás do Naamã. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse, eis que meu senhor impediu esse sírio Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia, porém vive o Senhor que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Então ele queria alguma coisa, né? Talvez os olhos dele cresceu naquilo que Naamã ofereceu para Eliseu. Eliseu falou não, e o Geazi olhando falou, como não, olha só, um monte de roupa nova, boa, dinheiro, né? E aí então ele correu atrás de Naamã, e aí diz no 21, e foi Geazi no encalço de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro para encontrar e disse, vai tudo bem? E o Naamã então, porque ele lembra, foi o Geazi, o mensageiro, que falou para ele se banhar lá, e ele reconheceu ele e falou, olha, tá tudo bem? E aí então Geazi disse para ele, né, tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer. Então aqui, o maior erro grave do Geazi, do servo do Eliseu, ele estava usando o nome do profeta. Ele disse, meu senhor
o profeta Eliseu, mandou dizer: eis agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. E ele levou 2 pessoas com ele, quer dizer, levou outros, mas esses 2 ele apresentou como se fosse esses filhos, né, que estavam necessitando. E então aí ele disse: olha, se você quer ajudar, isso ele falando em nome do profeta, se o senhor quer ajudar, ajuda esses 2 aqui, dá a muda de roupa para ele e dinheiro. E o Naamã então disse para ele: ok, né, ser servido, pode servir aí, de tomar 2 talentos, e estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata e em 2 sacos, com 2 mudas de roupa, e pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. E aí então ele viu que estava lá os 2 moços, é para eles, está aqui, ó, está aqui. E aí vieram embora. No versículo 24 diz lá: e chegando ele ao outeiro, tomou-os das suas mãos e o depositou na sua casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então aqui no 24, para nós podermos entender, o Geazi levou aqueles 2 só para enganar Naamã e dizer: olha, é para eles. E aí quando ele voltou com o dinheiro e as coisas, o que aconteceu? Ele tirou dos 2, mandou eles para casa e levou para casa dele. Então, de uma certa forma, ele usou aqueles 2, na linguagem moderna, como laranja. Olha, né, vocês vão ganhar um pouquinho, talvez ele deu alguma coisinha para eles lá, mas a maior parte daquilo que ele pegou na mão ficou para ele, né? E aí ele pagou provavelmente uma propina para os 2 lá e o resto ficou para ele. Mas aí aconteceu algo que ele não esperava. O Geazi requereu uma recompensa natural para uma obra sobrenatural, espiritual. Não podemos medir o impacto negativo dessa ação na Síria. Então imagine, o Geazi não foi lá no nome dele, ele usou o nome do profeta. O profeta já tinha dito que não ia pegar nada, porque o poder não era dele, era de Deus. Né? Recebe de graça e vai dar de graça. Então essa atitude do Geazi, né? Olha só o grande impacto. Já pensou se Naamã chegasse em seu país e dissesse assim: a cura foi de graça? Então muitas pessoas perguntam: e aí, você foi curado? Você pagou ele? Não, foi de graça, né? Só que Naamã chegou lá e ele falou: não, ele me cobrou só umas mudas de roupa para os servos dele lá. No entanto, pouco tempo depois, a Síria entrou novamente em guerra com Israel. Então olha só, infelizmente, o impacto que deu isso, né? No versículo 25, então, aí o Geazi voltou, né? E o Eliseu mandou chamar ele. O Eliseu perguntou para ele lá, no 25. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse: Eliseu, de onde vês, Geazi? E ele disse, né? E o Geazi respondeu: teu servo não foi nem a uma e nem a outra parte. Vamos entender aqui que até tem um ditado, eu me lembro na missão, às vezes eu dizia, como presidente de missão, algumas coisas que eu ficava sabendo que aconteceu, e quando eu conversava com o missionário, alguns missionários, eles perguntavam: como é que você soube, presidente? Né? Eu sempre usava um ditado que diz assim, né? Porque os meus olhos não veem, os outros me contam, né? E é incrível como as coisas chegam, né? E na verdade Eliseu, ou por inspiração, revelação do Senhor, ou outras pessoas falaram, ele ficou sabendo o que Geazi fez. Então quando ele perguntou já: olha, de onde veio? Né? O que você fez? O Geazi, se ele fosse um pouquinho mais perto, falava: alguma coisa ele está sabendo, né? Mas ele não fez isso. Aí no 26 ele diz: porém, o profeta Eliseu disse: porventura não foi contigo o meu coração? Então olha só o que ele disse para Geazi, né? Porventura não foi contigo o meu coração? Você foi lá me representando e você já sabia qual era a minha posição e você me representou de forma totalmente absurda e errada, né? E grave. E aí ele disse: era este momento para tomares dinheiro? Era essa situação para fazer isso? Sendo que eu disse aqui que não ia fazer? Na verdade, observemos o que Eliseu estava querendo dizer. Seria esta hora, quando tantos hipócritas se fingem de profetas por egoísmo e avareza e desonram o ofício profético diante dos descrentes, de um servo do verdadeiro Deus aceitar dinheiro e bens de um não israelita, pelo que Deus realizou através dele para obter lucro e luxo para si mesmo? E ele falou: você acha que está certo isso?
Se Deus me deu poder e Deus mandou ele vir aqui e era para curar ele, e eu tinha que receber alguma coisa por isso? Não foi uma punição excessiva que a lepra tirada de Naamã em virtude de sua fé no seu Deus vivo passasse para Geazi, pois ele se afastou desse mesmo Deus. A merecida punição não era apenas sua cobiça, mas ter abusado do nome do profeta e de sua autoridade para conseguir seus propósitos egoístas e ter mentindo a respeito dele. Então ele foi lá representando o profeta, ainda infelizmente mentiu. E encerrando então, no versículo 27, então, o profeta Eliseu disse para ele: a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. E aí então ele disse para ele: olha, a lepra que era de Naamã vai para você e para sempre. Você vai morrer leproso. Então essa, na verdade, severidade, né, da maldição aponta também a gravidade de transpassar a palavra do seu Senhor, que era Eliseu. Então algumas pessoas consideram o profeta como alguém superior ou mais digno que outro. Por isso sente-se no dever de prestar honrarias, como Naamã queria, né? E há profetas na história que aceitaram as honrarias por não conseguirem entender que Deus é quem merece ser glorificado. Então permanecem alienados na ideologia distorcida do sistema. Descuidados é o que os chamaríamos as pessoas que se submetem a esse perigoso sistema, adorar ao homem ao invés de Deus. Um profeta é o porta-voz de Deus, deve ser completamente isento da avareza e frivolidades que chamem a atenção para si mesmos. Antes devem presentear ao Rei dos Reis a pureza de um coração disposto a suportar tudo e dar glória unicamente a Ele, a Deus. E por fim, um profeta, um verdadeiro profeta, os maiores tesouros dele não é os tesouros do mundo, mas são esses: a presença de Deus, a sensibilidade de ouvir sua voz, o entendimento de seus propósitos, a paz de espírito ao seguir o caminho contrário ao sistema do mundo, almas salvas da destruição anunciando a vontade de Deus, e o maior presente, a preservação e salvação de sua própria alma. Então, a sua visão não está no que pode receber. Ele ama as pessoas, assim como Deus ama e quer realmente salvá-las. Então, que nós possamos realmente lembrar da importância de sermos obedientes, de recebermos a bênção e de sabermos que quando é prometido, é só cumprir. Que nós possamos ter aprendido, então, com a experiência do Naamã, da menina, da escrava, do servo e também do Geazi, que infelizmente escolheu um caminho terrível para ele. Então, que possamos fazer o melhor com isso e aplicar da melhor forma possível, tanto pessoal quanto familiar. Até a próxima aula.